Bem-vindos ao Novela Agora TV. A melhor cena você verá hoje. Aproveita e já se inscreve no canal. No capítulo anterior de Te Dou a Vida, o Pedro resolve desistir do casamento com a Gina no altar. Então ela sai transtornada da igreja sem rumo. Fica andando por ali por um tempo na rua, acontece um acidente, ela vai até a Helena tirar satisfações. Pedro recebe uma mensagem da Irene dizendo que quer falar com ele, que a Helena já sabe de tudo. Então ele retorna para ela e ela conta que a Helena soube porque a Gina foi lá na casa dela. Voltando para Gina, quem encontra ela é o Augusto. Então ele liga para o Nelson para avisar que já encontrou ela. O Pedro foi até a casa da Helena para pedir desculpas. É lógico que isso só foi um pretexto para que ele pudesse ver ela mais uma vez. Então ele pediu desculpas, pelo comportamento da Gina, e ela disse, que de certa forma entendia, já que ele resolveu deixar a noiva no altar. E é sério, gente, eu não entendo como é que a Helena não consegue enxergar a falsidade na Irene. É lógico que ela foi ligar para a irmã para contar que o Pedro foi lá falar com ela e pedir desculpas. O Ernesto chega em casa, então ela desliga o telefone. Ele pergunta o que aconteceu, mas Helena explicou que estava se despedindo da irmã e pediu para que ela levasse o carro para a oficina. E a gente sabe, por que ela pediu para a Irene levar o carro para a oficina. A Helena conta para Gabriela que o Pedro foi visitá-la. Gabriela fala que não saberia o que faria se estivesse no lugar da irmã, mas que ela pode contar com ela. O Augusto leva a Gina para a casa dele. Lá ela começa a chorar, começa a beber e pede para que ele beba com ela, porque ela diz que quer esquecer tudo o que aconteceu. Pedro já chega em casa à noite e domingo diz a ele que ele ainda vai se arrepender por não ter casado com a Gina. O Pedro revela que se sente sim culpado por não ter desistido do casamento a tempo, mas não se sente culpado por não casar. Já no aeroporto, a Helena, Ernesto e Nicolas se encontram com Horácio e Andréia. Então todos se despedem. Já na casa do Augusto, a Gina já tá bêbada e fica se perguntando por que o Pedro fez o que fez. Então ela beija o Augusto e ele fala que não. Então ela fala para ele que precisa se sentir amada e que ele não rejeite ela. Samuel tenta apoiar o irmão e conversa com ele. Depois de beijar o Augusto, a Gina acaba ficando com ele, depois de estar arrependida e que não deveria ter acontecido. Diz que passar o tempo com ele foi um erro e uma estupidez. Gina chega em casa arrasada e chora nos braços do pai. Rosa vai apoiar a amiga, dizendo que vai ficar do lado dela. Enquanto isso, a Gina diz que ela fez a maior besteira da vida dela. A Rosa não entende. Então a Gina revela que ficou com Augusto e que o Pedro não vai perdoá-la. Então ela disse que o que aconteceu foi um impulso, porque ela necessitava se sentir amada e não desprezada, e que foi um erro. Quando Ernesto, Helena e Nicolas chegam na casa nova, ela envia imediatamente uma mensagem a Irene, avisando que já chegaram. A Irene responde essa mensagem dizendo: "Vamos ver quanto tempo você vai se arrepender." O Nelson tenta consolar a filha. Chegando o dia da viagem da Andréia, a Gabriela está pronta para acompanhar a mãe, mas a Irene diz que não vai acompanhar, dizendo que já tem a Gabriela para ir com ela. Ernesto ainda desconfia que Helena continua mantendo contato com Pedro. No dia seguinte, o Augusto vai até a casa do Nelson ver a Gina, para saber como ela está. Então o Nelson diz que ela está arrasada e que ele não quer ouvir nada sobre o Pedro. O Augusto vai encontrar a Gina. Então ele revela que se ela dá uma chance a ele, ele vai dar o amor que ela merece. E ainda completa dizendo que o que aconteceu entre os dois na noite passada foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Mas ela disse que foi um erro e que ele deve esquecer, que nunca vai acontecer nada entre os dois. Em seguida, o Pedro chega pedindo para conversar com o Nelson e dizer que quer acertar as contas do casamento e que vai pagar tudo. Então o Pedro vê o Augusto na casa da Gina e pergunta a ele o que ele foi fazer lá. Mas a Gina aparece
e vai logo tentando falar com ele. Pedro pede perdão para Gina pelo que fez, mas fala que teria sido muito pior se ele tivesse casado com ela. Desesperadamente, ela pede que ele fique com ela e que ela pode dar um tempo a ele para que ele possa pensar, para que eles recomecem, sem pressão. Mas ele não aceita e diz que ele já tomou a sua decisão e que não vai voltar atrás. Nelson e Augusto estão esperando Pedro do lado de fora. Nelson diz que não entende por que a Gina ainda quer conversar com Pedro. Quando Pedro sai de dentro da casa, Nelson pergunta o que ele queria conversar com a Gina. Então Pedro revela que ele queria pedir desculpas. O Augusto pergunta ao amigo se ele ainda sente alguma coisa pela Gina e se ele ainda tem alguma possibilidade de voltar com ela. Ele disse que não e que ele espera que a Gina encontre uma pessoa que realmente a faça feliz. O pai da Gina tenta mais uma vez consolar ela e ela pede para que ele não demita o Pedro da oficina, já que é o único lugar que ela tem para encontrar com ele. Mas ele insiste que não e que realmente vai demitir Pedro. Helena revela em uma ligação com a Irene que está se sentindo perdida e que não consegue tirar o Pedro da cabeça, e que Ernesto já está desconfiando. A Irene rebate, dizendo que ela não deveria ter ido, e ainda diz que o Pedro não se casou porque ama ela. O Nicolas chega bem na hora, interrompendo a conversa das duas. A Rosa encontra com Samuel e pergunta como ele está. Ele diz que está bem. Então ela diz que está muito arrependida pelo que disse e por ter deixado Samuel. Diz que tudo o que falou para ele foi por ciúme da Gabriela. A Gabriela revela em uma conversa com uma amiga sobre o Samuel não perceber que ela está apaixonada por ele. Então, a gente vai ficando por aqui com mais um resumo do capítulo da novela Te Dou a Vida. Deixem os comentários de vocês falando o que vocês acharam desse capítulo. E até a próxima!